Como a menopausa afeta as mulheres a partir de uma certa idade, né? Você vai conseguir saber hoje aí quando que começa tudo isso, quais tratamentos. Eu recebo hoje no programa o ginecologista e obstetra, Dr. Odair Albano, tá aqui com a gente. Tudo bom, doutor? Seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde, Jéssica, e todos aqueles que nos assistem. Boa tarde, esteja aqui com a gente para falar sobre essa fase que interfere na saúde da mulher, né, doutor? A partir, assim, de quando? Quando que a gente começa a dar atenção para a menopausa, né, para essa fase? Tá. Vamos começar contando dois termos que são usados, né? Vocês já ouviram falar em menopausa e já ouviram falar em climatério. Qual é a diferença, né? Menopausa é a última menstruação. Climatério é o período antes e depois da menopausa. Então, o climatério é definido no mundo inteiro como um período que vai dos 40 anos aos 65 anos. A menopausa, que seria a última menstruação, ela costuma ocorrer por volta dos 50 anos. Que é quando começa. Exatamente, quando para a menstruação. E por que 40 a 65 anos? Porque muitas pessoas têm sintomas antes da última menstruação. Então, é comum você ouvir falar assim, eu tenho 47 anos, doutor, mas eu já estou com ondas de calor, com mal-estar, e você ainda tem ciclos, né? Então, a gente considera climatério, o período total, e menopausa, a última menstruação. Isso não é uma definição atual, isso existe há 200 anos, porque esse termo é de 1821, quer dizer, então não é nenhuma novidade se falar nisso. Outro detalhe interessante é algumas pessoas falam assim, pode haver uma menopausa precoce mais cedo? Pode ocorrer. De um modo geral, ela não ocorre antes dos 40 anos, mas poderia teoricamente acontecer e aí nós vamos chamá-la de precoce ou prematura. Porque normalmente fica dos 47, quase 50. A média brasileira já foi 50, hoje é um pouquinho menos, né? O tipo de vida que as mulheres têm, as condições de saúde que ela enfrenta, tem diminuído. Vamos dar um exemplo prático? Sim. Tabagistas, mulheres que fumam muito, tendem a ter alteração e um envelhecimento mais precoce. Isso fica como um alerta. Cirurgias que foram feitas, né, no ovário, que prejudicam a produção, né? No contexto geral, a mulher reduz a produção de hormônio, tá? Progressivamente. Inicialmente ela para de ovular, que é o período fértil. Ela vai perdendo a fertilidade. Acho que todo mundo já ouviu falar que chega uma hora que fica difícil engravidar. Mas o nível de hormônio vai caindo até que chega num ponto que tem pouco hormônio e com isso você não tem chance de fazer menstruação, tá? Então, de um modo geral, hoje as brasileiras começam aos 11, tá? Antecipou, né, Jéssica? Nossa, era mais tarde. Começa aos 11 e vão até 48, às vezes até 50, né? Mas é mais comum a antecipação. E a gente sabe, né, doutor? Inclusive, a gente está entrando agora na Semana da Mulher, né? Sim. Agora é segunda, mas essa semana inteira a gente vai estar com assuntos ligados à saúde, principalmente da mulher, lembrando aí o Dia das Mulheres. E aí a gente vê, assim, que eu vi, né, alguns estudos que ligam a menopausa a alguns riscos cardiovasculares da mulher. Existem esses riscos e por que aumenta-se, né? Tá. Aí a gente tem que dividir em duas partes. Os sintomas da menopausa estão muito relacionados àquilo que eu falei, a queda do hormônio. Então, ondas de calor podem surgir, a pele mais ressecada, alteração do humor, sabe? Muita Nervosa, alteração. Muita alteração do humor. Algumas relatam o ressecamento da vagina também, à medida que os anos vão passando, mas tem algumas coisas que pode acontecer mais lá na frente. Sim. Que é o aumento das doenças cardiovasculares e a osteoporose. Vamos pensar nisso como consequências tardias da menopausa, tá? A osteoporose porque o hormônio feminino ajuda a fixar cálcio no osso. Então, à medida que vai caindo. Então, o envelhecimento da mulher, a queda do hormônio feminino tem consequências imediatas, de médio prazo e de longo prazo. Muito bem. O que tem a ver com a questão cardiovascular? Estatisticamente, as mulheres são mais atingidas por complicações cardiovasculares depois dos 50 anos. Entendi. É comum você ouvir falar assim, aquele rapaz infartou, tinha 40. Dificilmente você escuta falar que uma mulher infartou aos 40, porque o risco... mais tarde. Mais tarde.
E esse risco está muito relacionado à queda do hormônio, tá? Ah, mas então eu vou tomar o hormônio para não ter doença cardiovascular? Não, porque a doença cardiovascular ela é um conjunto. Os cardiologistas definem como fatores de risco a obesidade, o tabagismo, o aumento do colesterol, a diabetes ou a pré-diabetes. Então existem uma lista de coisas que levam ao desfecho cardiovascular, que seria basicamente o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral, né? São duas coisas que acabam sendo o fim da linha. Bom, então o que tem a ver a terapia? Observa-se que quando a mulher faz a reposição hormonal, há uma redução dos riscos. Lógico, se ela não tiver os outros muito altos, porque o hormônio não vai salvá-la dessa questão. Como é que se aprendeu isso? É interessante, Jéssica. Se observa que quando uma mulher tem uma menopausa precoce, vamos pensar ela 40 anos, Bem e precoce. você não dá hormônio, você fala, deixa quieto, não vou mexer nesse caso, né? Essa mulher aumenta o risco cardiovascular, o que significa que este hormônio, de alguma maneira, está protegendo, tá? Então, para as nossas telespectadoras, quer dizer, não tem sentido você dar hormônio para tratar uma doença cardiovascular. Isso não existe. Mas observa-se que o tratamento, principalmente precoce, traz resultados práticos muito satisfatórios. E quais são esses tratamentos, assim? Porque a gente já sabe os sintomas, onda de calor, né, os hormônios, alteração Isso. de humor. Qual o tratamento? Se tem algum tratamento mais moderno, Não, o que é mito, o que é verdade? O básico é melhorar a qualidade de vida. Quando você tem uma vida mais saudável, você fica menos doente. Vou dar um número interessante, viu, Jéssica? No Brasil, a expectativa de vida é diferente entre homens e mulheres. Há uma diferença de 6,9, quase 7 anos. 73 para os homens e 80 para as mulheres. Observa-se que as mulheres se cuidam mais do que os homens. Muito Sim. bem. Então, o que o indivíduo tem que fazer? Boa alimentação é importante, atividade física, manter o peso, ficar atento às doenças que podem aparecer. À medida que ele vai corrigindo isso, ele vai vivendo mais e melhor, mais saudável. Quer dizer, na verdade é uma soma. E é interessante que na menopausa você pega muitas pacientes que têm a menopausa e aí você puxa uma lista, né? Sim. Tá com a pressão alta, Normalmente tem vem vai, outros. então, mas aí, naturalmente, os riscos dela vão ser maiores. Quando você vai tratar, então você melhora as condições de vida, número 1. E se necessário, ela tiver ondas de calor, fala, ai doutor, eu não durmo de noite, passo muito mal, e tem calores para cá e calores para lá, você introduziu o hormônio feminino, tá? Nessa reposição. Cautela, algumas pessoas não vão poder tomar hormônio feminino. Vamos dar um exemplo. Pessoas que têm problemas graves no fígado, há uma contraindicação. Pessoas que tiveram câncer de mama, câncer do útero na parte do endométrio, também não devem. Pessoas que estão tendo sangramentos que ninguém sabe por quê, né? Quer dizer, ela entrou em menopausa, depois sangra, depois para. Esses casos você nunca deve dar terapia hormonal sem ver o que está acontecendo. Mas existem situações que a gente chama de contraindicação relativa. Sim. Ah, ela tinha uma pressão alta, doutor, mas agora está melhorado. Então aí ela tem uma pressão alta, mas deu uma melhorada. Ela tem uma diabetes consertada. Então existem contraindicações absolutas ao hormônio e contraindicações que são relativas, depende da situação. E interessante, você quando vai usar o hormônio, muita gente pergunta, não tem outro jeito, tem que ser comprimido? Existe outro jeito. Existem adesivos, né, colantes que têm hormônio. Existe gel que você pode tem os passar na pele. tratamentos. Então, você pode, no final das contas, Jéssica, é o hormônio. A diferença é como ele vai ser colocado, né, no indivíduo. E os resultados são bons. Mas todo mundo pergunta, bom, mas eu vou ficar tomando isso até quando? Né? Não, a gente só usa quando tem sintomas, tá? E por um breve período, exatamente porque à medida que os anos vão passando, o potencial risco não compensa. Uma mulher, por exemplo, de 65 anos, 70 anos, não deveria estar tomando hormônio. E o importante, né, doutor, eu acho que é realmente a gente sempre se cuidar e procurar um médico, Exatamente. não é? Eu quero agradecer o senhor de ter vindo aqui, por ter falado com a gente. É muito importante falar, você mulher se cuide desde cedo.